nesta noite tendo ouvido a voz de Deus. Ele é o Senhor da igreja, Ele sabe aquilo que nós necessitamos e aquilo que nós precisamos ouvir. Às vezes a palavra de Deus, ela vem para nos corrigir, vem para nos animar, vem para nos consolar, mas Deus, Ele sabe, Deus, Ele sabe aquilo que nós necessitamos. Há um ditado que diz que as palavras matam. As palavras de homens realmente matam. As palavras de Deus, não. Ainda que a palavra de Deus muitas vezes sirva como uma pá que Deus tem na mão para separar as ovelhas dos bodes. A Bíblia diz que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele batiza com o Espírito Santo aqueles que se arrependerem, e Ele também batiza com fogo aqueles que não se arrependerem. E com a pá que Ele tem na mão, Ele separa o joio do trigo, e a palha será lançada no fogo. Certa vez, quando Jesus abriu a boca para falar, muitos se retiraram, mas houve alguém dizendo: para onde, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? A igreja crê que aqui também tem as palavras de vida eterna. Quando a nossa Bíblia está aberta, as palavras de vida eterna estão diante de nós. E nós nos encontramos diante desse texto, Números capítulo 32, versículo 23. Porém, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. E fiquem sabendo que esse pecado certamente os encontrará. Já lemos todo o contexto, mas eu gostaria de expor esse único versículo. É bem certo que Israel estava prestes a entrar na terra prometida, depois de rodearem por 40 anos, devido ao pecado que o povo cometeu, desagradando assim ao Senhor. E nos momentos finais, antes de entrar na terra, duas tribos decidiram não atravessar o rio, porque acharam melhor ficar do lado de cá. E levaram o seu caso a Moisés. Disseram: Moisés, nós temos muito gado e a terra é boa para criar gado. A terra não é somente boa para criar gado, é boa também para nós que estamos com a nossa família e criarmos os nossos filhos. Moisés, não sei se por uma falha na comunicação, esse homem muito manso nem sequer parou para ouvir, foi logo dizendo o papel da verdade. Ele disse: vocês querem fazer igual ao pai de vocês? Vocês querem desmotivar os irmãos de vocês? Quer dizer que enquanto os irmãos de vocês vão para a guerra, vocês querem ficar por aqui, descansando, enquanto eles estão se ferindo para conquistar a terra que será de vocês? Olhem que isso está errado. Até que eles se explicaram e disseram: não, Moisés, a gente vai se armar e nós iremos lutar ao lado dos nossos irmãos. Só basta a gente armar um acampamento para a nossa família e todos nós lutaremos juntos. Daí Moisés disse: se vocês fizerem assim, tudo bem. Se vocês fizerem como o Senhor ordenou, tudo bem. Porém, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. E fiquem sabendo que esse pecado certamente os encontrará. Porque eles haveriam de receber a parte deles sem lutar e deixar as outras tribos fazerem todo o trabalho. Este era o pensamento de Moisés. E olhando para este versículo, nós vamos perguntar ao texto qual era o pecado desse povo, qual era o pecado principal dentro desse pecado e qual seria a consequência deste pecado. A Bíblia diz: se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. Mas que pecado seria esse? Esse pecado não tem a ver com aquilo que os homens fazem, mas tem a ver com aquilo que os homens não fazem. Esse pecado seria o pecado da omissão. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, este comete o pecado. Aquele que sabe fazer o bem, pode fazer o bem, sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando.
há uma recompensa para quem faz o bem. Por isso o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas que não devemos nos cansar de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. É verdade que fazer o bem cansa, mas nós não devemos nos cansar de fazer o bem. É o que Paulo diz lá em Gálatas 6 e versículo 9. Pois há uma recompensa para aqueles que fazem o bem, assim como também há uma recompensa para aqueles que deixam de fazer o bem. E no coração de Moisés, talvez era isso que ele estivesse pensando a respeito daquelas duas tribos. Aquele povo sabia que tinha uma guerra para lutar, mas eles estavam propondo ficar ausentes da batalha, apenas descansando e tomando posse da terra sem nenhum esforço. Este pecado não é o pecado apenas de uma tribo ou de duas, mas é o pecado do povo de Deus. Este é o meu pecado. Quando se fala de pecado, nenhum de nós tem o direito de apontar o dedo. Se tivermos que apontar o dedo, que apontemos para nós. Não existe meu pecado e teu pecado. Só existe o nosso pecado. Este pecado, repito, era o pecado do povo de Deus. Que pecado seria esse? Seria o pecado da ociosidade e o pecado do comodismo. Talvez aquela Bíblia estivesse olhando e dizendo: aqui tem muito espaço, aqui tem muita gordura, aqui tem muito pasto para o nosso gado, nós nem precisamos trabalhar muito, e muito menos nós vamos colocar uma espada na nossa mão e vamos lutar por mais ninguém. Aqui já está bom demais. Talvez ele estivesse dizendo, como alguns cristãos dizem: já estou salvo, já passei da morte para a vida, não me falta mais nada, porque eu teria que lutar pela minha salvação. E Jesus, ele contando uma parábola, ele condenou um homem que era rico para com Deus, que era rico para si mesmo, mas que era pobre para com Deus. Um homem que juntou em seus celeiros, mas Jesus disse no final da história: hoje mesmo me pedirão a tua alma e que tens preparado, para quem será? E Jesus diz: assim é o que ajuda tesouro para si mesmo. E seu egoísmo ajuda tesouro para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Esses homens talvez não quisessem empunhar nenhuma espada, nenhuma funda, nenhum escudo. Eles queriam apenas ficar sentados em uma segurança carnal. Não queriam nem trabalhar para viver, não queriam trabalhar por viver. Eram tão preguiçosos quanto podiam, não saíam de casa a não ser para satisfazerem seus desejos e seus deleites sem nenhum esforço. Se chamassem eles para lutar, para trabalhar, eles não queriam. Se chamassem ele para um programa especial, eles seriam o primeiro a se levantar. E no reino de Deus não há espaço para quem deseja ficar de braços cruzados. A Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado à força. O reino de Deus ele sofre violência, e o que usa uma força se apoderam dele. A vida cristã é um chamado para o trabalho, é um chamado para a guerra, é uma batalha após a outra, e o povo de Deus vai seguindo vitorioso. Mas não será vitorioso aquele que ficar de braços cruzados. Se a vida cristã fosse um chamado para o piquenique espiritual, Efésios 6 diria: pegue a sua rede, a sua água de coco, não precisa de armadura, você só precisa de uma sombra e águas frescas. Mas Efésios 6 está escrito: revista-se de toda a armadura especial, se você quiser ficar de pé no dia mau, se você quiser ser vitorioso. A vida cristã é uma vida de trabalho. E quanto mais você trabalha, mais haverá apetite por Deus, aquele que é o mais interessado em alimentar você e a mim. Aquele que não trabalha nem apetite para se alimentar, ele tem. Isso é consequência da ociosidade. Mas o povo de Deus, quando se reúne, ele se reúne com fome de Deus, porque ele está exercendo o seu papel confiado a ele pelo sangue de Jesus. Estamos vivendo uma geração onde os crentes
estão renunciando o seu trabalho, o seu compromisso e o seu propósito na obra de Deus. Vêm ao culto quando querem, se quiserem, para não morrerem de fome. Vêm para se alimentar da palavra? Não. Muitas vezes vêm para se alimentar do pastor. A sua permanência na igreja depende do pastor, daquilo que o pastor diz, daquilo que o pastor deixa de dizer. Se o pastor disser aquilo que eu não gosto, eu dou as costas, vou embora, me entrego nas mãos de Satanás e Deus que seja responsável pela minha alma. Igreja não é berçário. Ou nós amadurecemos, nos colocamos diante da palavra, reconhecemos o senhorio de Cristo, nos alimentamos da palavra diariamente, ou certamente estaremos fadados à falência. O pecado de não fazer nada é maior do que todos os outros pecados, porque envolve a maioria deles. O pecado de não fazer nada enquanto seus irmãos vão para a guerra, traz dentro de si a terrível idolatria do ego. E Deus odeia o egoísmo. E Deus sabe tratar com o egoísta. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 8, que haverá ira e indignação reservada para aqueles que vivem para si mesmo. E Moisés olhou para aquelas duas tribos e disseram: quer dizer que agora vocês vão viver apenas para si mesmo? Quer dizer que vocês estão decididos a suscitar a ira de Deus? Moisés olhou para ele: deixa eu ver se eu estou ouvindo direito. Vocês querem a herança de vocês e ficarem confortáveis enquanto os outros podem morrer aos montes no solo da batalha e vocês não estão nem aí? É cada um por si e Deus por todos? É isso que você está fazendo? Talvez Moisés olhasse para ele e dissesse: será que você agora está com a síndrome de Caim? A síndrome de Caim, que pouco se importa com o seu irmão. Caim olhou para Deus e disse: sou lá eu guardador do meu irmão. E Deus estava olhando para ele dizendo: não, você é assassino dele. E eu repito aquilo que costumo dizer: cada homem, ou ele é o guardião do seu irmão, cada homem, ou ele é o tutor do seu irmão, ou ele é assassino do seu irmão, porque está tomado pela síndrome de Caim. Assassinato pode ser feito sem nenhum ato, apenas por negligência, pois o médico não foi chamado para curar a si mesmo, mas ele foi chamado para curar outros. Quem é o culpado pelas mortes dos famintos que esperam pelo pão que eu e você temos na mão, senão nós mesmos? Às vezes estão desperdiçando, enquanto outros estão perecendo, e Deus irá prestar conta com isso. Quem será o culpado pela morte daqueles desviados, daqueles perdidos, por causa de um atalaia cego, que decidiu fechar os olhos, se importando apenas com o seu ouvido, decidiu calar a sua boca, decidiu tapar os seus ouvidos, diante do perigo iminente? O pecado de não fazer nada é o maior de todos os pecados, porque ele envolve todos os outros. E Moisés, olhando para este povo, olhando para essas duas tribos, ele os repreendeu e ele mostrou para eles que o comodismo e a ociosidade era pecado. Se vocês não fizerem assim, estarão pecando contra o Senhor, e este pecado nos encontrará. Que pecado seria esse? Seria o pecado da ingratidão. Eles iriam se apropriar das terras pelas quais os israelitas tinham lutado, mas eles não queriam lutar. A forma que eles iriam agradecer por ter uma boa terra para morar, uma terra que manda leite e mel, era cruzar os braços, enquanto os outros lutariam sozinhos a guerra que deveria ser de todos. Como eu e você viemos a ser cristão? Não foi pelo trabalho dos heróis da fé que vieram antes de nós? Não existe cristão na face dessa terra que não tem uma dívida enorme com a igreja do Senhor. Porque se nós somos salvos por ouvir a palavra de Deus que gerou a fé no nosso coração. E como ouvirão se não há quem pregue? Se eu e você somos salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo, foi porque a igreja de
Deus se posicionou e a sua mensagem, a mensagem de Deus, chegou a mim e chegou a você. Deus é o nosso Pai, mas a igreja permanece sendo a nossa mãe. E através desta união, através dessa cooperação entre Cristo e a igreja em Cristo, é que nós continuamos a ser alcançados por Deus. Não há nada de bom que Deus deseja fazer nesta terra que Ele não faça por meio da igreja. Será que temos o direito de receber tudo e não darmos nada? Será que temos o direito de sermos uma lâmpada debaixo da cama? Isso não é vida, isso é morte. Será que não iremos distribuir de graça aquilo que de graça nós recebemos? Se nós não distribuirmos a luz que recebemos, é porque merecemos perecer nas trevas. Se eu e você não repartimos o pão que recebemos, é porque nós merecemos morrer de fome. Rios devem fluir do nosso interior, porque nós não fomos chamados para ser reservatório fechado, nós fomos chamados para ser fonte que jorra para a vida eterna. A água parada será como um mar morto, amaldiçoado e amaldiçoando a todos em sua volta. Mas o servo de Deus, ele é como um rio, ele é como uma fonte a jorrar. A ingratidão é coisa encontrada no coração do ímpio, mas o justo certamente não será assim. O justo sempre será grato e terá prazer em florescer, terá prazer em compartilhar aquilo que recebeu de Deus. A Bíblia diz que o justo florescerá como uma palmeira, ele crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, eles florescerão nos seus atos. Aleluia, florescerão nos atos de Deus, na velhice ainda darão frutos, cheios de seiva e de verdor, para anunciar o que o Senhor é reto, e que Ele é a nossa força, e que Ele é a nossa justiça. Nisso vemos a diferença entre o justo e o ímpio. Aquele que ocupar a terra inutilmente terá sempre o machado à sua raiz. Aquele povo estava fadado a perecer em sua ingratidão, em sua ociosidade, em seu comodismo, mas também em sua falsidade. Se vocês não fizerem assim, estarão pecando contra o Senhor, e o seu pecado os achará. Que pecado seria esse? Seria o pecado da falsidade. Eles se comprometeram em ir, e se eles não fossem, eles estariam mentindo. É algo muito feio para o homem ser um quebrador de promessas. Seria um sacrilégio aos homens mentir, não somente para os homens, mas mentir também para Deus. Se um homem se arrependeu de seus maus caminhos, ele é obrigado a servir ao Senhor. Senão, ele estaria mentindo, e seu arrependimento é superficial demais. Se ele passou pelo batismo, ele também prometeu mudar de vida. Porém, se depois do batismo ele continua vivendo para si mesmo, ou apenas para ganhar dinheiro, sem nenhum compromisso no corpo de Cristo, este homem é um mentiroso. Se você não faz nada pela igreja ou pelos outros, o seu batismo é uma mentira. Se um homem se deu à igreja, se tornou membro dela, então não pode ser crente só de nome. Um crente que nada faz é apenas um crente nominal. Seria justo? Seria justo não fazer nada? Gozar de todos os privilégios da igreja? Não. Cada membro tem que exercer a sua função no corpo de Cristo. Ele senta, dorme durante as pregações, ele pode até gostar de uma ou de outra, mas se depender dele, não haveria igreja aberta. Se depender dele, os pastores já teriam pedido demissão e tinham procurado outra coisa para fazer.
O que seria de mim se eu fizesse parte do exército e não fosse para a guerra? Eu estaria sendo desleal à minha nação. E foi isso que Moisés viu naqueles homens. O que seria de mim se eu me alistasse no exército de pregadores e nada fizesse para propagar o Evangelho? Certamente eu deveria ser expulso desse exército. Se existe um crente com talento dado por Deus e não usa para a glória de Deus, se existe um crente com dinheiro que não pertence a Cristo, ou tempo que não usa para Deus, ele está pecando contra o Senhor, e o seu pecado o haverá de achar. Seu talento poderá enferrujar, e enferrujando irá causar a maior doença do seu espírito, o levando à morte. A Bíblia diz que o servo inútil será lançado nas trevas exteriores. Aqueles que dizem ser servos de Deus e ainda não servem, ele está mentindo. Este é o pecado que eu e você não queremos cometer. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 6 e 19 que eu e você, nós fomos comprados por um bom preço, e agora devemos glorificar a Deus em nosso corpo, com tudo que fazemos, com tudo que temos, porque a nossa existência é devida a Deus, e para sempre estaremos dispostos a, com sinceridade, glorificar o seu nome enquanto aqui na terra. Que pecado seria esse, além de falsidade? Seria o pecado da má influência. Se um cristão tem o direito de não se juntar à igreja cristã, então todos os cristãos teriam o mesmo direito, logo não haveria igreja. Um cristão nominal, um cristão só de nome, ele jamais percebe quanto o seu mau exemplo é destrutivo ao corpo de Cristo. Mas a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 13, 16 e 17, que se alguém destruir o santuário de Deus, que é a igreja, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus é sagrado. A Bíblia diz que ai daquele que fizer um dos pequeninos do Senhor tropeçar, ai daquele que for um mau exemplo, com a má influência para o povo de Deus. Se Deus chamou alguém para ser um pregador, se Deus deu talento a alguém, e esse não o usa, se achando o direito de não pregar, então todos teriam o mesmo direito, e logo não haveria ministros na casa de Deus. Se alguém foi levantado por Deus como evangelista, mas não evangeliza, então todos teriam o mesmo direito. Logo, a igreja estaria semelhante a uma dona de casa, arrumando a casa, enquanto a casa permanece em chamas. Seria um trabalho inútil, o trabalho da igreja. O preguiçoso, ele é um grande desperdiçador, e seu mau exemplo faz com que os outros se desperdicem também. Como são preciosos, como são preciosos os poucos zelosos, que com seu bom exemplo conduzem os que seguem rumo ao caminho direito. Como são preciosos os poucos zelosos, que com seu bom exemplo nos conduzem rumo ao caminho direito. Quantos pastores lamentam todo o seu esforço, porque por mais que se esforcem, sabem que nada irá acontecer, enquanto um único crente frio estiver espalhando um morguidão por toda a sua volta. Um crente frio, ele é semelhante a uma praga atrapalhando o trabalho de um jardineiro, que se esforça para plantar, enquanto outros destroem o que foi plantado. A má influência é algo muito sério. É uma pena que alguns de nós congelem a outros que estão ao nosso redor. É uma pena que alguns de nós sejam como iceberg na beira da praia, nada irá florescer,
tudo estará congelado enquanto aquela enorme pedra de gelo estiver lá. Mas que Deus nos livre desse mal. Nós não podemos calcular o alcance da nossa influência, mas uma coisa é certa: ninguém vive para si mesmo ou morre para si mesmo, ou para o bem ou para o mal. É que nós estamos aqui, e nós não podemos jamais nos gabar de apenas não fazer o mal, porque seria um crime para uma árvore não frutificar, assim como também é crime se ela fosse uma árvore venenosa. Jesus, contando uma certa parábola, ele disse que um agricultor, ele plantou uma certa árvore, mas ela estava ocupando a terra inutilmente. 3 anos ele foi buscar frutos e não a encontrou. Ele disse: corte esta árvore. Não eleve o pecado e desencorajar o zelo santo de ninguém, nem mesmo a uma criança. Que nós não sejamos culpados de matar desejos santos, nem mesmo em uma criança. Uma única loja fechada no comércio, ela traz um clima sombrio para todo o comércio de sua volta. Um trem fora dos trilhos, ele faz toda uma ferrovia parar. E como eu e você ousaríamos roubar do serviço dos outros na casa de Deus pelo nosso mau exemplo? Esse pecado seria muito grave. Então vimos que não era simples aquilo que Moisés estava vendo nessas 2 tribos. Moisés talvez nos estivesse acusando de comunismo, talvez Moisés estivesse nos acusando de ingratidão, de falsidade e de ser uma má influência. Mas existia um pecado principal nesse pecado, porque eles estariam pecando contra o Senhor. Porém, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. E fiquem sabendo que esse pecado certamente os encontrará. Mas ele contou todos os outros pecados menores, porque eles estariam inclusos neste que é o maior pecado. Se eles não fossem à batalha, eles estariam pecando contra os seus irmãos, mas este não era o maior pecado. Recusar a ajuda dos seus irmãos seria desobediência ao Senhor. Foi o Senhor que mandou todo Israel expulsar os cidadãos daquela terra e tomarem posse da terra. E negligenciar o santo trabalho é um pecado contra o Senhor. É desobediência contra o Senhor pregar a sua vontade, não pregar a sua vontade, não fazer a sua vontade, quando Ele mesmo nos capacita a fazer isso. O ir por todo mundo não é apenas para os primeiros discípulos, mas a mesma ordem foi dada a toda a igreja do Senhor. Todos aqueles que entregaram tudo para segui-lo receberam a mesma ordem e o mesmo chamado: ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Nós que ouvimos o Evangelho somos obrigados a proclamar o Evangelho. Por isso aquele que ouve diga vem, e a noiva diga vem, e quem tem sede diga venha, e receba de graça da água da vida. Nós somos obrigados, desde que conhecemos ao Senhor, a falar aos outros que o Senhor nos diz. Do contrário, seríamos acusados de desobediência e ingratidão pelo próprio Deus. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 9,16: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Pregar o Evangelho não é uma sugestão, não é uma coisa que você decide fazer quando quiser, mas é uma obrigação que nós recebemos do Senhor. Se Deus nos deu de graça, por sua graça Ele nos salvou, por seu sangue Ele nos salvou, como poderíamos sentar, ficar parados, apenas observando? Não é simples o fato
e não fazemos nada enquanto os outros estão perecendo. Deus poderia salvar o mundo todo sozinho, mas Ele deu à sua igreja o privilégio de participar daquilo que Ele está fazendo. Aquelas 10 tribos poderiam conquistar sozinha a terra de Canaã, mas aquelas 2 tribos que ficaram para trás não teriam a sua herança e a sua parte garantida. Se nós valorizamos a salvação, então devemos fazê-la conhecida. Se nós valorizamos, pertencemos ao reino de Deus, devemos nos gastar e nos deixar gastar em prol do avanço e crescimento do reino. Aquele que não portará armas nesta guerra é um traidor do soberano Senhor das nossas almas. Seriam pecado contra o Senhor, porque eles estariam dividindo o povo eleito de Deus. Deus quer que o seu povo fique junto. O povo saiu do Egito junto. O povo peregrinou junto. O povo deveria lutar junto. E o povo deveria possuir a terra junto. Seria injusto que eles vivessem entre os currais de ovelhas, entre o seu gado, preocupado com seus afazeres, e deixar os seus irmãos irem para a guerra sozinhos. Mas quantas igrejas estão divididas entre a terrível divisão dos preguiçosos e trabalhadores? Que nós não sejamos semeadores de divisão, por sermos indivíduos que não trabalham e não contribuem de jeito nenhum para o avanço do reino de Deus. Se você não trabalha, você está pecando contra o Pai, está pecando contra o Filho e está pecando contra o Espírito Santo. Contra o Pai que te chamou para fazer o bem e ser imitador dele como um filho amado. Contra o Filho que te comprou com seu sangue precioso para que você fosse zeloso para a sua glória. E contra o Espírito Santo que o impulsiona a não dormir como morto, mas para ser vivificado e santo para a glória de Deus. O pecado maior é que eles estariam pecando contra o Senhor, mas esse pecado traria consequências. E qual seria a consequência desse pecado? Moisés nos esclarece: porém, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. E fiquem sabendo que esse pecado certamente o achará. Esse pecado certamente os encontrará. Os filhos de Gad e de Rúbenes seriam achados em sua própria negligência. O seu pecado haveria de achá-los para a sua própria vergonha e para a sua própria tristeza. Um dia eles iriam acordar e perceber o quanto eles estavam errados, o quanto eles estavam equivocados. Todo homem apto para a batalha, todo homem apto para o trabalho, estaria atormentado por ter falhado para com seu dever na hora da necessidade. É uma terrível desgraça para qualquer um que professa ser um homem de Deus e não cuida de nenhuma das almas dos outros enquanto elas estão perecendo. O seu pecado os acharia quando eles fossem derrotados pelos seus inimigos ao redor, por estarem sozinhos e por não estarem treinados e exercitados na batalha, assim como seus irmãos que permaneceram juntos, lutando uns pelos outros. Você não está entendendo? Se aqueles homens não fossem, o seu pecado os acharia como? Os acharia sozinhos. Enquanto as 10 tribos estavam do outro lado guerreando, eles estavam sozinhos, vulneráveis aos inimigos. Eles desaprenderiam a empunhar a uma espada, eles não estariam junto com seus irmãos. Se nós deixarmos de crescer em sabedoria, quando damos as costas ao serviço a Deus, se eu e você damos as costas ao serviço a Deus, nós deixamos de crescer em sabedoria.
Nenhum homem entende tanto a salvação quanto aquele que provou da salvação e prega sobre a salvação. Nós não podemos nos contentar de ser apenas um poço. Nós devemos nos esforçar para sermos uma fonte e derramarmos sobre as vidas das outras pessoas. Servir a Deus é um jugo que devemos suportar para aprendermos de Cristo. O único caminho para aprender a nadar é entrando na água. Ninguém aprende a nadar fora da água. Da mesma forma, aqueles homens não saberiam lutar fora da batalha. Dessa forma, o seu pecado os acharia. O seu pecado os acharia pela sua falta de apetite. Porque quem não trabalha não tem apetite para se alimentar. É por isso que aqueles que não trabalham conseguem ficar tanto tempo sem participar do culto, tanto tempo negligenciando a palavra, tanto tempo sendo encontrados pelo seu próprio pecado. Seu pecado os achará quando os seus filhos se desviarem. Pois se você nunca cuidou do filho de ninguém, porque Deus deveria cuidar dos seus? Porque Deus deveria ter a obrigação de cuidar dos seus filhos se você não tem amor pelo filho de mais ninguém? O seu pecado iria os achar quando você olhar para aquilo que você poderia ter feito para o Senhor, olhar para trás e perceber que você não fez enquanto pôde e agora não pode mais fazer. Eu gostaria de encerrar mais uma vez assim. Porém, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor, e fiquem sabendo que este pecado certamente os encontrará. Se alguém está com a Bíblia aberta, vamos repetir esse versículo para que ele fique gravado e gravado no nosso coração. Você ama a palavra de Deus? Você tem certeza que você ama a palavra de Deus? O mundo confessa que ama a palavra de Deus até o dia em que a Bíblia chama aquilo que elas amam de pecado. Só há um povo que continua amando a palavra de Deus, enquanto a Bíblia diz que aquilo que nós amamos é pecado. É o povo que conhece ao Senhor e conhece ao Deus que disciplina aos filhos que amam, para que eles não sejam condenados com o mundo. Você ama a palavra de Deus? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. No 3, 1, 2, 3. Porém, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor, e fiquem sabendo que esse pecado certamente os encontrará. Ele não está dizendo daquilo que nós fizermos. Ele não está dizendo, se você fizer isso. Não. Ele está dizendo, se você não fizer isso. Ele não está dizendo que estamos pecando apenas contra os homens, mas ele disse, se não fizermos, estaremos pecando contra o Senhor. E ele disse que haverá consequência para esse pecado. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. A igreja fica de pé e vamos abrir um beijo consequente a ser o Senhor. Mateus capítulo 26, verso 26. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento,
que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Vamos todos juntos, 30. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos ouvir o conjunto das irmãs, adorando ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus.